Bom, dando continuidade então ao nosso evento, eu gostaria de chamar ao palco Tatiana Palermo, que é consultora em investimentos, acesso a mercados e políticas públicas, Gustavo Yamin, que é professor de MBA em negócios internacionais da Universidade Positivo. Sejam bem-vindos. Eles vão falar sobre mercado internacional, desafios e oportunidades à exportação. Fábio Carneiro, diretor da Legex Consultoria, será o nosso moderador. Por favor, também se dirija ao palco. Boa tarde a todos, é uma alegria tê-los aqui. Principalmente, já estamos no 5º Foro de Agricultura da América do Sul, não é, Giovanni? Muita história, muita caminhada até aqui, é sempre uma alegria estar presente com vocês. Principalmente para falar de um tema caro, e pelo que eu vi, é caro a Tatiana e ao Gustavo também, né? Não somente caro, mas são especialistas no tema, para falar sobre mercado internacional, desafios e oportunidades à exportação. E para falar aqui no Foro de Agricultura, que é o grande motor da nossa economia, já se consolidando há quase uma década, a gente vê que ainda existem vários desafios, né? Vocês que são os operadores, e aqui há alguns especialistas para falar sobre o tema, né? Para citar algum deles, infelizmente nós estamos acompanhando a parte da não recuperação tributária, né, para os exportadores. Vamos falar, Reintegra, por exemplo, né, era para ser 3%, né, houve um pedido para aumentar para 5%, que é a recuperação de resíduos tributários na cadeia, mas isso acabou não se concretizando, né? Existe ainda limitações, o Brasil ainda está na casa, né, de 1% aí da participação do comércio internacional, mas vocês viram hoje de manhã, falando também das oportunidades, o próprio diplomata e agora presidente do OMC, Roberto Azevedo, representa a liderança do Brasil nessa área, né? Ele foi um diplomata que liderou a vitória de alguns casos do Brasil na Organização Mundial do Comércio, e por isso, isso ajudou ele a solidificar o caminho até a presidência, né? E a gente tem acompanhado e vê, até na própria fala dele, também as dificuldades aí de você ter uma coordenação do comércio internacional e, principalmente, o aumento da participação do Brasil. Mas eu gostaria já de passar a palavra à nossa primeira especialista, Tatiana Palermo. Boa tarde a todos. Em nome dos produtores rurais, que são os heróis do campo, eu cumprimento a todos os participantes. E é um grande orgulho falar sobre o setor, que é um dos mais competitivos da economia brasileira, vai ser fundamental para a retomada do crescimento. E também é um dos setores que mais exporta aqui no Brasil. O Brasil passou por uma severa recessão econômica. O governo iniciou uma ambiciosa agenda de reformas estruturais com 2 grandes focos. Foco no equilíbrio fiscal e a sanidade das contas públicas e também na ampliação da participação da iniciativa privada na economia brasileira. E, para isso, é preciso melhorar o nosso ambiente de negócios. Então, são esses os grandes focos das reformas agora. O próximo passo será uma nova política de comércio exterior. Sem isso, o Brasil não vai ter um crescimento sólido. É muito importante pensar sobre as exportações, sobre a atração de investimentos. O Brasil é pouco inserido nas cadeias globais de valor. E quando nós falamos de produtos manufaturados, é essencial. Por isso que as nossas exportações são pequenas, não estão crescendo, no caso dos produtos manufaturados, por causa dessa pequena inserção no comércio internacional. Quais são as principais barreiras quando a gente fala sobre os produtos agropecuários e agroindustriais? As tarifas são
ainda muito relevante. Se no caso dos monofaturados, o mundo já baixou, em geral, as tarifas, no caso dos produtos agropecuários, as tarifas, os picos tarifários chegam a 1000%. As outras barreiras são as exigências dos nossos mercados importadores nas questões sanitárias e fitossanitárias. Nós estamos vivendo um ambiente bastante difícil, cresce o protecionismo econômico, cresce a valorização do produto local. Alguns países estão repensando, se retirando, renegociando os acordos comerciais existentes, e também os países não estão mais negociando tarifas na OMC, a Organização Mundial do Comércio. Ainda estão falando sobre subsídios, facilitação do comércio, acordo de serviços, porém, as tarifas para os nossos produtos agropecuários não é mais o tema da OMC. E os países estão baixando as tarifas por meio de acordos bilaterais e regionais. O Brasil apostou as fichas na OMC. E por isso que e os avanços foram frustrantes na questão das tarifas para os produtos agropecuários. O Brasil não tem nenhum acordo com grandes mercados, com nenhum grande mercado. E os acordos comerciais que baixam ou zeram as tarifas, o Brasil só tem com pequenos países, fora o Mercosul, que dão ao Brasil um acesso muito pequeno, de 4% ou 5% do comércio internacional. O Mercosul também é um bloco imperfeito, tem muitas exceções, não é um comércio 100% livre, e ainda o Brasil se comprometeu a negociar qualquer novo acordo fora o bloco ALAD, da América do Sul e da América Central, negociar em bloco. Então, tem que ter a concordância de todos os países do Mercosul para negociar novos acordos, e sempre é muito difícil negociar em bloco, certo? E na questão das exigências sanitárias e fitossanitárias, enquanto eu estava à frente das negociações internacionais do agronegócio, nós abrimos várias frentes. Algumas dessas frentes, alguns mercados foram fechados depois. É muito difícil abrir, manter é mais difícil ainda. Então, os mercados importadores têm que confiar na sanidade, na qualidade dos nossos produtos. E nós sabemos, no caso das carnes, a nossa imagem ficou prejudicada e leva muito tempo para retomar. Os Estados Unidos, por exemplo, após uma negociação de 16 anos, tinha aberto o mercado para a nossa carne bovina in natura e agora fechou novamente. Então, espero que não leve mais 16 anos para abrir um dos maiores mercados importadores. Aqui eu estou dando um panorama mundial, alguns fatores políticos que influenciam o comércio internacional. Vocês podem ver aqui a crise global de refugiados, as tensões no Oriente Médio, o conflito Rússia-Ucrânia, a Venezuela, a desintegração da União Europeia, a total imprevisibilidade e instabilidade política nos Estados Unidos, da nova administração dos Estados Unidos, e a Coreia do Norte. São os principais riscos políticos que, com certeza, geram a adoção de medidas restritivas, sanções econômicas e outras, e também geram o aperto monetário. E os países estão com menos dinheiro para comprar os nossos produtos. Na esfera econômica também há vários riscos, o baixo crescimento da economia mundial, com a estagnação dos níveis de produtividade, o aumento do desemprego e os crimes cibernéticos, que geram distúrbios na esfera política e econômica. E o que é importante falar é que o protecionismo político e econômico se misturam
e cria-se um descontentamento da população mundial com as instituições, com a globalização e com o comércio internacional em geral. Voltando ao potencial, ao nosso setor, ao nosso motor da economia brasileira, o agro representa quase a metade das exportações brasileiras. Aqui, vou voltar. Aqui são os números de 2016, 23% do PIB, se a gente incluir todos os complexos, todos os setores da economia que se desenvolvem em torno do agronegócio, 25% do emprego. E se a gente olhar aqui os principais produtos, na verdade, todos os produtos exportados pelo Brasil em 2016, a gente vai ver aqui nas primeiras posições o complexo soja, as carnes, liderando as exportações e tomando o lugar das nossas principais commodities exportadas pelo Brasil antes, como os metais, minério de ferro e o petróleo. O complexo soja representou 14% das exportações de 2016. Vamos olhar a balança do agronegócio. Em 2013, que foi o nosso melhor ano, a gente chegou a exportar 100 bilhões de dólares em produtos agropecuários e agroindustriais. Desde então, a gente teve uma redução bastante importante nas exportações e, em 2017, a gente espera uma retomada desses números. Nós aqui podemos ver as exportações de 2017, são os mesmos complexos, complexo soja, carne, açúcar, produtos florestais, café, lideram as nossas, dominam, na verdade, as nossas exportações. A nossa pauta é bastante concentrada. Enquanto nesses produtos, nesses poucos produtos que nós mostramos aqui, a gente tem uma posição de grande relevância no comércio internacional. A gente realmente é líder competitivo. Aqui, os senhores podem observar o açúcar, o café, o suco de laranja, soja, carne bovina. Nós somos líderes na produção e na exportação. No açúcar, por exemplo, a gente tem 50% das exportações mundiais. No suco de laranja, mais de 70%. Então, o mundo depende dos nossos produtos, no seu fornecimento. Agora, nós dependemos do mercado internacional, nós também dependemos. E quando algumas pessoas, até do próprio Ministério da Agricultura, falam: nós temos um grande mercado, tudo bem, fechou o mercado, não tem problema, nós temos 200 milhões de consumidores. Não é verdade, porque em alguns produtos nós dependemos, sim, do mercado internacional, daqueles 7 bilhões de pessoas que moram lá fora. No suco de laranja, a gente praticamente vende todo o nosso suco de laranja, 95%, soja, 80%, gente. Café, 71%, açúcar, 70% quase. Vocês podem ver que nós, sim, temos dependência nesses produtos do mercado internacional. Vamos olhar os números de 2016. O Brasil continua sendo a 7ª maior economia do mundo, porém está no 25º lugar no comércio internacional. Uma economia compatível com a gente, só que é bem menor, o México, é uma economia emergente, que é a 12ª economia do mundo, ela está no 13º lugar aqui no comércio internacional e ela tem o dobro da participação no comércio internacional. Porém, se a gente olhar aqui os números de 2014, e nós exportamos quase 100 bilhões, 96 bilhões de dólares em produtos agropecuários, nós podemos ver que, enquanto
a nossa participação no comércio internacional foi de 1,2%, no comércio internacional de produtos agropecuários, essa participação foi 7 vezes maior. Então, a gente é 7, hoje esse número deve ser em torno de 6, mas 6 ou 7 vezes mais competitivo nas exportações agropecuárias do que nas outras exportações. E aqui nós vamos pegar os principais mercados importadores, só esses primeiros 5, União Europeia, Estados Unidos, China, Japão e Rússia, importam quase 50% de tudo que o mundo importa em produtos agropecuários. E se na União Europeia nós temos uma participação, assim, tivemos, esses são os dados de 2014, 10% de participação, na China uma participação ótima de 18%, nos Estados Unidos nós tivemos uma participação de 3%. E um dos mercados mais dinâmicos, que importa muito, porém a nossa participação é pequena. Por que ela é pequena? Lembram que a gente falou das tarifas? Então, vamos ver as tarifas. Realmente, em alguns países, aqui não é o pico, é a tarifa média, gente. Na Coreia do Sul, a tarifa média é de 53% para os produtos agropecuários. No Egito, 61%. E o recente acordo com o Egito também foi bastante reduzido, limitado. O acordo também não resolveu o problema dessas tarifas. Então, só que no caso dos Estados Unidos, no caso de alguns países, realmente a gente não exporta porque as tarifas são altas. E aqui eu vou dar um exemplo. União Europeia, o maior importador das nossas frutas. Enquanto o México, Colômbia, Chile, Peru pagam 0%, nós pagamos mais de 20% no caso das nossas uvas, por exemplo. Então, a gente é 20% menos competitivo por conta das tarifas. Mas, no caso dos Estados Unidos, são as exigências sanitárias e fitossanitárias. Lembram da carne in natura? Então, é preciso assinar um protocolo, é preciso ser aceito aquele produto para ser exportado, e a nossa participação aqui nos Estados Unidos é pequena, nós temos que ser mais agressivos, mais ambiciosos nas negociações sanitárias e fitossanitárias. Agora, voltando às tarifas. Lembram que a gente acessa 4%, 5% do comércio internacional por meio dos nossos acordos? O mundo, em 98, negociava os produtos agrícolas e os produtos industriais, negociava 20% de tudo no âmbito de acordos comerciais. Em 2009, esse número pulou para 40%, dobrou. E hoje, 50% de tudo que é negociado no mercado internacional ocorre no âmbito de acordos comerciais, acordos de livre comércio e preferenciais. Se a gente não tem acordos, a gente está... Por isso que a gente está com os números pequenos de exportações. Nós falamos sobre a pequena inserção, mas o mundo depende, sim, do Brasil na produção de alimentos, principalmente grãos. E o Brasil tem uma situação absolutamente privilegiada. Aqui é o slide que a Embrapa fez, aqui considerando os critérios jurídicos e as questões de clima e água. O Brasil é um país único, ele tem ainda 115 milhões de hectares disponíveis para cultivo. 115. Para vocês compararem, a China produz cerca de 600 milhões de toneladas de grãos nos 123 milhões de hectares e não tem mais terra disponível. E nós temos ainda 115 milhões de hectares disponíveis. Nós temos todas as condições para ampliar a nossa produção. E ainda temos a produtividade. E aqui nós podemos ver a Rússia, alguns outros países, Canadá, Argentina, que também têm um potencial. Tá, 2 minutos? Oi, ok. Vai ter que ser assim.
muito rápido. Aqui, eu adoro o slide da minha antiga casa, o Renato depois vai falar mais sobre a CNA, mas já falaram muito aqui sobre os desafios de logística. Mais de 50% da nossa produção de grãos já ocorre acima do paralelo 16 no Arco Norte, e menos de 20% das exportações são escoadas pelos portos do Norte. Muito rapidamente, a nossa nova região, a nossa nova fronteira agrícola, o Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, uma área de mais de 70 milhões de hectares e que tem enormes perspectivas para o plantio de grãos. Nas últimas 3 safras, enquanto a produção brasileira cresceu 12%, a produção lá cresceu 50%. O mundo também vai aumentar o seu consumo, depois vocês podem olhar os slides. Quem vai comprar? Principalmente a Ásia, na questão dos grãos e também na questão das carnes. Eu não tenho muito tempo. O cenário para os preços é mais confortável. Aqui nós estamos vendo uma tendência até fevereiro de 2017. Os preços das nossas commodities, aqui as 2 linhas acima, estão estáveis com uma tendência de recuperação, diferentemente um pouco dos preços dos combustíveis e dos metais. E eu estou partindo para as conclusões. Realmente estamos vivendo um cenário de protecionismo e a desintegração. Porém, não foram essas tendências que afetaram as nossas exportações, nem a recente crise econômica. O que afetou é uma estratégia de não negociar acordos. Em minha opinião, isso foi um dos maiores fatores que realmente afetaram a expansão das nossas exportações. Então, nós temos que pensar, e o setor privado tem uma participação muito importante nisso, e em construir com o governo uma nova política externa, pensando como baixar as tarifas, como negociar mais acordos sanitários fitossanitários. E nós temos um grande potencial aqui, eu até usei a imagem dos dados divulgados agora em agosto pelo Ministério da Agricultura. A demanda mundial está crescendo, nós precisamos investir na promoção e diferenciação dos produtos agropecuários, e a minha última frase vai ser a seguinte, gente: o comércio é uma via de mão dupla. Não dá para você exportar e não importar. E é isso que a gente não gosta. E a gente comemora os nossos saldos exorbitantes, 40 bi de saldo, 50 da balança comercial do Brasil. Gente, isso significa, sabem o quê? A gente importou menos insumos, a gente importou menos bens de capital, menos bens de informática, que são essenciais para a renovação, por exemplo, do nosso parque fabril, que tem uma idade média de 16 anos, e o mundo muda a cada segundo. Então, nós precisamos importar para exportar. Precisamos ser mais abertos em geral, e é com vocês, com o setor privado, que são os campeões do campo, são os mais competitivos do mundo. Obrigada.